A gente já viu alguns comandos bem básicos do Git, mas a gente precisa se aprofundar nesse sentido, né? E uma pergunta que normalmente se faz, que ali na aula passada a gente não chegou a abordar isso, mas uma pergunta que normalmente se faz e se a gente quiser fazer uma mudança que a gente não tem certeza que ela é definitiva? Se a gente quiser fazer uma mudança que é tentativa, a gente quer tentar, por exemplo, desenvolver uma nova feature, ou trocar uma API existente no nosso sistema por uma API nova. A gente não sabe se vai dar certo, certo? Então isso é potencialmente arriscado. Então se a gente faz 3, 4, 5 commits, 5 modificações aí, na tentativa de trocar a API e depois dar errado, certo? Então complica um pouco a nossa situação. Então é interessante quando a gente quer fazer algo tentativo, arriscado, ou mesmo algo extremamente simples. Eu normalmente tenho essa prática, mesmo se eu for fazer alguma coisa extremamente simples, como corrigir um bug, trabalhar numa feature nova, por mais simples que seja a correção do bug, a feature nova, a manutenção que eu vou fazer, eu tento fazer isso de forma a não comprometer o que já existia. Porque se eu quiser desistir daquilo, ou se eu achar que o caminho está errado, eu volto facilmente para onde eu estava, certo? Então, se eu não quero que as minhas mudanças comprometam, bagunce o repositório do sistema, ou o trabalho, as tarefas de outros desenvolvedores, é interessante a gente ter um mecanismo para que a gente consiga trabalhar de forma independente dos outros desenvolvedores, em paralelo. Porque qualquer coisa que eu faça não vai atrapalhar os outros desenvolvedores. Mas isso vale até para mim mesmo. Quando eu estou trabalhando, mesmo no meu repositório, eu estou fazendo as mudanças localmente, eu sei que aquilo não vai atrapalhar outras pessoas, mas eu não quero atrapalhar aquela outra linha de raciocínio que eu estava seguindo, né, no desenvolvimento do meu sistema. Eu quero fazer algo tentativo, não sei se vai dar certo, então é bom eu fazer isso de forma independente do que eu estava fazendo antes, para não atrapalhar, certo? Então esse suporte ao que a gente chama de desenvolvimento independente, as pessoas fazem coisas independentemente para depois juntá-las, certo? Elas implementam partes dos sistemas para depois juntar as implementações que elas fizeram. Ou mesmo você mesmo como desenvolvedor implementa uma funcionalidade aqui, tenta corrigir um bug por ali e depois junta a resolução do bug com a nova funcionalidade, ao invés de fazer tudo de uma vez, que pode ser confuso e arriscado, certo? Então no Git isso já é naturalmente apoiado pelo uso de repositórios locais. Então realmente, como eu estava falando até agora, né, nesse slide a gente vê aí, o que eu fizer nesse repositório A, que está mais embaixo à esquerda na figura, não vai afetar o que o cara faz no repositório B, que está mais à direita na figura. Mas eventualmente eu vou querer subir essas mudanças para o repositório remoto que está mais em cima na figura. Então nessa subida pode ser que uma mudança que eu fiz atrapalhe a mudança que meu colega estava fazendo, certo? Então por isso que mesmo localmente é importante a gente ter um suporte para o desenvolvimento independente, tá? E no Git isso é fornecido com a ideia de branch. Branch é como se fosse um galho de uma árvore, né? Então a árvore, o grafo de commits, a gente já viu ele, mas até agora a gente viu o grafo era basicamente uma árvore de um único tronco, só tinha um único tronco, certo? Não tinha ramificações, não tinha galhos nessa árvore, tá? Então, mas a gente pode fazer essas ramificações que são com as branches, certo? A gente pode trabalhar nesses galhos, porque o que eu faço num galho não atrapalha o que está no tronco ou o que está em outro galho, certo? Então essa é a vantagem de trabalhar com galhos, né? Porque mais facilmente eu consigo trabalhar em implementações independentes das outras,
tá? E no Git a ideia de galho é basicamente um sinônimo para ponteiro. O galho é implementado como um ponteiro. Eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. E isso permite rapidamente, com eficiência, a gente ter múltiplas linhas de desenvolvimento sem uma atrapalhar a outra. A gente pode ter muitos galhos, mas de forma barata, porque esses galhos só são ponteiros, né? E aí eu posso ter múltiplas linhas de desenvolvimento para que não haja esse problema de uma atrapalhar a outra. Então aqui, por exemplo, a gente vê esse grafo de commits, basicamente só tem um tronco, né? E aí a gente já viu em vídeos anteriores, na aula anterior, né, que tem essa estrutura aí dos arquivos embaixo, os ponteiros entre arquivos, diretórios e tal, e tem os ponteiros nomeados, né? Em particular, o ponteiro master, que aponta como se fosse para o tronco, só que não existe exatamente essa noção de tronco. A gente vai ver que ela varia um pouquinho dependendo de como você desenha o grafo, tá? Mas aí inicialmente tem esse ponteiro master, que é como se fosse o branch principal, digamos assim, a gente pode chamar. E o head é outro ponteiro que aponta para o master para indicar exatamente em qual commit a gente está trabalhando no momento, né? Na working area, que a gente viu também anteriormente, né? A gente vai encontrar os arquivos que a gente consegue acessar através desse ponteiro head. O head aponta para o master, o master aí aponta para o commit aponta para a árvore de diretórios associadas a ele, tá? Então, aí é uma situação onde a gente só tem um branch, o master, né? Mas facilmente a gente pode criar um outro branch, é só usar o comando git branch, tá? Então aí a gente dá uma ilustração do mesmo grafo que a gente tinha antes, certo? Veja, aqui é o grafo original, aqui o grafo novo. A única diferença é o quê? Que a gente tem um ponteiro a mais, que é esse bug fix 20, que é um ponteiro que está representando um branch, né? Então é um branch que eu criei com o objetivo de resolver, de corrigir um bug que foi reportado por um usuário, certo? Mas eu não queria fazer isso em cima do master por vários motivos. Depois a gente vai elaborar melhor os motivos para criar um branch. Mas nesse caso daí, o motivo principal ora, eu não sei quanto tempo eu vou levar para corrigir esse bug. Então e nem sei quantos commits eu vou precisar fazer para corrigir esse bug, tá? Então vai que eu faço o primeiro commit em master e aí chega uma requisição, né, de um outro bug mais urgente para eu trabalhar. O gerente do projeto diz: eita, não trabalha no bug 20, certo? Passa agora para trabalhar no bug 25 porque ele é mais importante. Ou pior, não, aquele bug que eu pedi para tu não é mais urgente, a gente pode deixar aquilo para depois, trabalha nessa feature nova. O que é que eu vou fazer com os commits parciais que eu já criei para corrigir o bug? Vai ficar ali atrapalhando a história do meu projeto, bagunçando um pouco o grafo do meu projeto. Então, normalmente, como é barato criar os branches, o que eu faço tem uma tarefa nova? É corrigir o bug 20? Eu já crio um branch para fazer isso, certo? Então, aí está ilustrado o processo de criação do branch, né? E uma vez tendo criado vários branches, eu posso mudar entre eles com esse comando git checkout, certo? É o que vai me permitir mudar de branch. Então, por exemplo, vamos supor, aqui eu estou num branch master, né? E aí quando eu dou git checkout bug fix 20, aí o head aponta para o bug fix 20, certo? Se eu der git checkout master, eu volto para essa situação. Então esse comando git checkout, ele basicamente o que ele faz é isso, é mudar o ponteiro head, né, para apontar para um determinado branch. Depois a gente vai ver que a gente pode dar git checkout com de outra forma, com o identificador do commit. Depois a gente vai ver também que esse git checkout tem um efeito na working area.
certo? Então aqui, nesse caso aqui, não tem um efeito na working area, porque o master e o bug fix estão apontando para o mesmo commit, mas depois a gente vai ver um exemplo em que isso tem um efeito na working area. Mas por enquanto esqueça o working area, eu quero focar só aqui. Tá? Então vamos supor aí, eu estava no commit, no branch master, dei checkout para o bug fix 20, a situação é essa, só mudei o ponteiro. E agora vamos supor que eu queira evoluir esse branch bug fix 20, né, criando novos commits, certo? Com o código que corrige o bug. Então de novo aqui a situação, estou ali, acabei de mudar para o bug fix 20, mas ainda não alterei nenhum arquivo, os arquivos estão intactos e nem criei nenhum commit. Mas após criar algum arquivo novo, ou alterar arquivos existentes, possivelmente alterar arquivos existentes para corrigir o bug, certo? Então eu vou para uma outra situação. Então vamos supor aí que nesse caso, olha, o head está apontando para o bug fix 20, que aponta para o terceiro commit azul da esquerda para a direita, né, que aponta para 3 arquivos, basicamente. O arquivo verde, que está mais à direita, o arquivo vermelho e o arquivo amarelo, que é o arquivo mais à esquerda, no primeiro nível da hierarquia de diretórios, que é o original ainda lá do primeiro commit. Se o bug for nesse arquivo amarelo, certo? Então eu posso corrigir, alterando esse arquivo, dou um novo commit e fico nessa situação, certo? Então veja bem o que foi que eu fiz. Daqui para cá basicamente eu só criei um novo commit, tá? Esse novo commit tem um arquivo aí que tem umas manchinhas pretas, fundo amarelo e manchinha preta, tá? Porque essa manchinha preta é o que corrige o bug, certo? E aí, na medida que eu criei um novo commit, o Git automaticamente move tanto o ponteiro bug fix, que antes estava apontando para o mesmo lugar que master, quanto o ponteiro head, que antes estava apontando para o bug fix, que estava apontando lá para o commit que o master estava apontando também, certo? Então essa basicamente é a ideia de como funciona esse mecanismo de branch. São ponteiros para commits, tá? E na medida que eu digo eu quero trabalhar num branch, o que eu basicamente estou dizendo é que eu vou, a partir daquele momento, toda vez que eu der um novo commit, eu vou mover o ponteiro desse branch, certo? Então, movi o ponteiro do bug fix 20 aí para o novo commit, master, que é outro branch, continua apontando para o terceiro commit da esquerda para a direita, né? Então, se a gente quiser voltar para fazer alguma coisa em cima da versão master, né, que está trabalhando ainda com o arquivo amarelo original, eu posso voltar para lá e começar a trabalhar em cima desse arquivo amarelo original, ignorando a potencial correção de bug que foi feita nessas manchas em preto, que a gente está vendo no arquivo, certo? Então, como eu falei, essa ideia de dar o checkout para trabalhar no outro branch realmente tem um efeito no que a gente vê na área de trabalho, certo? Então, se aqui, ó, nessa figura daqui a gente está vendo que a área de trabalho tem arquivo preto, vermelho e verde, nessa ordem, certo? E realmente, se a gente olhar lá para o local repository, que é a parte da figura mais em cima, a gente vê que o head está apontando para o bug fix, que está apontando para o arquivo preto, para o arquivo verde e para o arquivo vermelho. Se a gente seguir todos os ponteiros aí, a gente vai chegar nesses 3 arquivos. Então, quando eu digo checkout para bug fix 20, aí o head se moveu com ele. Na hora que o head se moveu com ele, a working area é alterada para preto, vermelho e verde, certo? Se eu der agora git checkout master, o que é que vai acontecer? A gente pode ver agora nessa figura, o head não está apontando mais para o bug fix, está apontando para o master. E se eu for seguir esses ponteiros a partir do master, eu vou para o terceiro commit, que aponta para a terceira árvore de diretórios, e essa árvore de diretórios aponta para quem? Para o arquivo amarelo, o arquivo vermelho e o arquivo verde, que é justamente o que eu tenho na working area, certo? Então o checkout ele muda o ponteiro do head e atualiza o working area.
tá? Então isso foi a gente mexendo só com o branch. Agora vamos supor que a gente quer mexer nesse branch master, certo? Já evoluiu o branch bug fix e agora eu quero evoluir o branch master, certo? Então a primeira coisa, se eu estou nessa situação aqui, estou em bug fix, primeira coisa é dar git checkout master. Aí movo o ponteiro para o master, movo o head para o master e tenho acesso aos arquivos do master no meu editor, na minha IDE, certo? São os arquivos amarelo, vermelho e verde. Vou ter acesso a isso daí. Altero esses arquivos. Vamos supor que em master eu decida alterar também o arquivo amarelo por um outro motivo, não era nem corrigir o bug, era por um outro motivo. Vamos supor, adicionar uma nova funcionalidade ou refatorar o código só para dar uma melhorada nele, que ele estava meio sujo, certo? Então alterei o arquivo amarelo de novo, só que agora eu estou trabalhando em master. Então quando eu der git commit, vai acontecer o seguinte. O que é que aconteceu? Foi criado um novo commit, esse quinto aí que a gente vê mais à direita, um pouco embaixo dos outros, certo? Master aponta para ele, head também mexeu junto depois que eu dei o git commit, certo? E o bug fix continua lá no anterior, certo? Veja aqui, o bug fix estava no lugar dele, que era o quarto commit, e continua no lugar dele, que é o quarto commit. Quem andou foi o master e o head, certo? Então aí já criou a tal bifurcação concretamente no grafo de commit, certo? Então a gente vê aí que bifurcou. E o que é que eu tenho no master? No master eu tenho aí o código em azul para o arquivo que no branch lá bug fix ele está preto, no master ele está em azul, que é uma versão modificada do original amarelo lá do primeiro commit, certo? Então agora eu tenho duas versões desse arquivo, né, rodando em paralelo. Eu posso ter feito isso porque, como eu disse, eu quis refatorar, certo? Então o primeiro gerente disse, corrige o bug 20 aí. Aí eu fiz aquele quarto commit lá, certo? Mas logo depois o cara disse, eita, esse bug fix, essa correção do erro que tu fizesse não vai funcionar em tal situação, ou coloca aí uma funcionalidade nova que está sendo pedida, que é mais urgente do que essa correção do bug, e essa funcionalidade nova não vai se beneficiar nada com a correção do bug, então não faz ainda em cima do bug fix, certo? Porque provavelmente, por exemplo, esse bug fix aí só resolve o problema para uma situação específica, ainda falta resolver para outra, então não está concluído, digamos, o bug fix. Então essa refatoração é melhor fazer em master ao invés de fazer em bug fix 20, certo? Então aí eu tenho agora o master apontando, né, para esse commit aí, que tem o arquivo azul, o arquivo verde e o vermelho, né? E o bug fix aponta para uma situação onde a gente tem o preto, o vermelho e o verde, tá? Então é basicamente isso daí, tá? Mas então veja que a gente bifurcou agora, certo? Eu fui por um lado na tentativa de corrigir o bug e fui por outro lado na tentativa de refatorar o código. O ideal seria eu ter refatorado o código no outro branch, não direto no master. Normalmente eu faria isso em outro branch para evitar poluir o master. Mas para esse exemplo daí foi feito direto no master.